Olá, Carlos Francisquini, seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Átomo Acadêmico. Nessa aula eu vou explicar para você o que é grau de ionização e qual a relação desse valor com a força dos ácidos. Fica até o final do vídeo. Antes de começar a aula, quero dizer que é sempre um prazer ter você aqui, espero que esteja gostando dos vídeos. Se estiver gostando, curte, compartilha, não se esqueça de se inscrever no canal. Também quero te informar que se caso você precisa de algum reforço ou acompanhamento em química, o contato está na descrição desse vídeo. Vamos para a aula. Uma informação importante é que eu já gravei, já postei aqui no canal uma aula inteira sobre ionização de ácidos, ok? Eu vou falar sobre ionização, precisa falar sobre ionização nesse conteúdo, porque é grau de ionização. Se você tiver dificuldade, não sabe o que é ionizar, como o ácido é ionizado, e vou deixar aqui em cima para que você assista também essa aula, ok? Então, só recordando, o conceito de ácido segundo Arrhenius é toda substância que, quando em solução aquosa, vai liberar o cátion H+. O HCl é o ácido clorídrico, ele sendo um ácido, então, se esse ácido for adicionado em água, ele vai ionizar. E ionizar nada mais é do que liberar o hidrogênio que ele tem em solução aquosa na forma de H+. Agora, para compreender o grau de ionização, é importante que você entenda que não necessariamente todas as moléculas de um ácido, quando estão em solução aquosa, vão ionizar liberando H+. Existem ácidos que ionizam mais, liberando muito H+ na solução, e existem ácidos que ionizam menos, liberando menos H+ em solução. Partindo desse princípio, a gente pode relacionar então que o grau de ionização de um ácido vai indicar a porcentagem de moléculas que realmente se ionizam quando estão em solução aquosa. Vou dar exemplo para você. Imagina aqui agora, vou chamar de ácido genérico, tá? Poderia ser HCl, HI, HF, HNO3, qualquer ácido, tá? Estou chamando de X aqui para ser genérico. Então imagine que eu tenha inicialmente colocado 10 moléculas desse ácido genérico em solução aquosa. Então vamos supor que nessa situação aqui, das 10 moléculas que foram colocadas, apenas 13 ionizaram. Se a gente considerar então que grau de ionização ele vai expressar a porcentagem de moléculas que de fato ionizaram, eu posso dizer que o grau de ionização nessa situação aqui é de 30%. 3 moléculas ionizaram de 10 que eu coloquei em solução. Próximo exemplo, suponha outro ácido genérico, vou chamar todos de HX, e 10 moléculas foram colocadas em solução e dessa vez aqui, 5 delas ionizaram. Então agora eu tenho 5 ionizadas em 10 que foram adicionadas, o grau de ionização nesse caso é de 50%. E um terceiro exemplo, das 10 moléculas que foram adicionadas, 9 ionizam. Então as 9 geram H+, então nesse caso aqui eu tenho um grau de ionização de 90%. Por que é importante que você compreenda essas situações? Porque agora eu vou te passar duas informações que são extremamente importantes quando a gente estuda ácidos. A primeira é o seguinte, quanto mais cátions H+ a gente tem em solução, mais ácido é o meio. Isso aqui é importante quando a gente estuda pH, quando a gente estuda equilíbrio. Tem vários conceitos de química que essa informação é de extrema relevância. E outra informação é o seguinte, a força do ácido depende da quantidade de H+ que ele libera em solução. Então, um ácido é mais forte à medida que ele libera mais H+ em solução. Ou seja, quanto mais ele ioniza, mais forte ele é. Então, vou voltar agora nos 3 exemplos que eu te dei. Na primeira situação, de 10 moléculas, 3 ionizaram, um grau de ionização alfa de 30%. Na segunda situação, 50% das moléculas ionizaram, um alfa de 50%. E na terceira situação, 90% de ionização. Considerando essas informações que eu passei aqui em cima, então, você vai concordar comigo que dessas 3 situações aqui, o ácido mais fraco é o que ionizou menos, o ácido mais forte é o que ionizou mais, e esse aqui que tem um alfa de 50% ficou como intermediário. Ele é mais forte que o primeiro, porém ele é menos forte do que o terceiro ácido aqui. Entender esse conceito, então, pode vir a pergunta, tá, Carlos? Então eu entendi que quanto mais o ácido ioniza, mais forte ele é. E esse alfa vai representar a porcentagem de moléculas que ionizaram. Beleza. Qual é a regra, então? Qual o valor de alfa que já vai me dizer se o ácido é forte, se ele é fraco? Como é que funciona isso? Se o grau de ionização alfa
for maior ou igual a 50%, a gente fala que o ácido é forte. Se o grau de ionização ficar entre 49% e 5%, ele é intermediário, ou um ácido de força moderada, tá? Esse termo também pode ser usado. E se o alfa for menor do que 5%, esse ácido é fraco. Então, baseando nesse valor de alfa, a gente pode categorizar os ácidos por força. Há uma fórmula que a gente usa para isso, eu prefiro regra de 3 sempre, eu não gosto muito de fórmulas, tá? Então a gente consegue calcular o grau de ionização alfa fazendo a correlação, qual o número de moléculas que ionizaram sobre a quantidade total. Foi o que eu fiz nos outros slides, e aí você multiplica isso por 100 para achar em porcentagem. Você pode resolver exercícios assim, tanto usando regra de 3 ou usando a fórmula que eu estou te passando aqui. Para finalizar, eu queria mostrar para você alguns ácidos que são comuns aí no nosso dia a dia e qual o grau de ionização deles, para você ter uma ideia do quão forte ou fraco são os ácidos que a gente mais ouve falar, né, que a gente mais conhece. Então, ácido clorídrico, o ácido clorídrico tem um alfa de 92%, então é um ácido forte. Lembrando que o ácido clorídrico é o ácido que está no nosso suco gástrico, que está no nosso estômago. Veja que é um ácido super forte e só lembrando, tá? No nosso estômago a gente não tem ele concentrado, ele é uma solução de HCl. Obviamente não é o ácido puro, mas o que você tem que entender é de todas as moléculas de HCl que estão, por exemplo, dentro do nosso estômago, no suco gástrico, 92% dessas moléculas estão ionizadas como H+, tá? H2SO4, ácido sulfúrico, usado em baterias de carro, praticamente 100% de ionização. Ácido nítrico, HNO3, usado em fertilizantes, usado muito na indústria de explosivos, 95% de grau de ionização, são ácidos muito fortes. Ácido acético, que é o vinagre, então, o vinagre nada mais é do que uma solução de ácido acético, é um ácido fraquinho, obviamente, né? Por isso que a gente consome, coloca em salada, alfa de 1,3% apenas. O ácido cítrico encontrado em frutas cítricas, limão, abacaxi, um ácido moderado, né, mais para fraco, 6% de ionização. Ácido carbônico e ácido fosfórico. O ácido carbônico usado na indústria de refrigerante também é um tampão de pH que existe fisiologicamente, tem no nosso organismo. É um ácido bem fraquinho. Ácido fosfórico, um ácido moderado de 27% de grau de ionização. Esse é o conteúdo dessa aula, espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou tentar responder o quanto antes. E lembrando então que se você estiver gostando aí do canal, não se esqueça de compartilhar, curtir e seguir. Muito bom ter você aqui. Até o próximo vídeo.